Eventos finais, a última crise da Terra, preocupação com o futuro. O tempo atual desperta interesse em todos os segmentos. Governantes e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais, todos estão atentos aos fatos que acontecem no nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo de grande proporção está para acontecer, ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imersa crise. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais e os rumores de guerra assombram. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior proporção. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a acontecer e ocorrer no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Tempos difíceis virão. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. O tempo de angústia, a angústia a qual nunca houve desde que houve nação, que está em Daniel 12:1, está bem diante de nós e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está cada vez mais perverso. Em breve surgirá grande desordem entre as nações. Desordem que não terminará até que Jesus venha. Estamos no começo do tempo de angústia e diante de nós estão as preocupações com as quais sequer sonhamos. Estamos no início da crise dos séculos, em rápida sucessão. Os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogos, inundações e terremotos com guerras e derramamento de sangue. Tempos tempestuosos nos aguardam. Porém, não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou descrença. Avisos de Deus. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízes que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para o seu tempo e agiram segundo a sua fé em obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviado a mensagem: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló se colocou sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. O que podemos esperar? Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizavam todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhes da mente e, ao chegar o tempo da prova, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não os tivesse advertido. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e à obra de preparo para o período de angústia estão claramente apresentados. Porém,
Multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas.